Notícia de última hora, tá vindo agora de Brasília. Sérgio Moro acabou de marcar uma entrevista coletiva para hoje, sexta-feira, às 11 horas da manhã. O que vocês acham que ele vai falar? Muito provavelmente ele vai pedir demissão. Vou explicar para vocês com calma. Antes eu só peço para você se inscrever no canal, para você deixar um like para ajudar a divulgar esse vídeo, tá? É informação importante. A gente está aqui todos os dias trazendo informação para você. Então, por favor, dá um cliquezinho e já se inscreve no canal, tá certo? Então, olha só, hoje de manhã não estava prevista nenhuma entrevista coletiva do Sérgio Moro, não. Ele foi dormir ontem com a seguinte informação: a ideia era Jair Bolsonaro trocar o comando da Polícia Federal, que é o braço direito dele. É o Maurício Valeixo. Ele trouxe o cara de Curitiba. O Valeixo era superintendente da Polícia Federal lá em Curitiba e ele ajudou muito o Sérgio Moro. Porque tudo que o Sérgio Moro pedia, ele fazia. Nem sempre com ordem judicial. Aliás, normalmente sem ordem judicial. Mas ele pedia, o Valeixo fazia, trazia os resultados, os dois eram parceiros. A Lava Jato toda trabalharam juntos. Aí o Moro foi ser ministro, levou o Valeixo. E o Bolsonaro não vai muito com a cara dele, porque ele acha que a Polícia Federal está trabalhando demais. Ele gostaria que o Sérgio Moro controlasse, segurasse mais a Polícia Federal. E o Moro está deixando correr. O ano passado, o Jair Bolsonaro descobriu que a Polícia Federal estava investigando o Hélio Negão. O Hélio Negão é amigo dele, amigo pessoal, então ele já ficou chateado, já queria tirar o Valeixo ali. Isso foi em agosto. Mas o desgaste foi aumentando e agora ele tomou a decisão que ele quer tirar o Maurício Valeixo. Segundo se diz, vamos confirmar nos próximos dias, mas a informação que a gente tem, o Correio Brasiliense deu essa notícia, de que a Polícia Federal chegou ao gabinete do ódio. Exatamente. Todos esses disparos de fake news, de mentira, tudo que a gente sabe quem é, mas você ainda não tinha a prova cabal, não tinha ligação, a polícia chegou ao gabinete do ódio, tem muitas provas e o mentor intelectual de tudo é Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que pode ir para a cadeia amanhã porque ele não tem foro privilegiado, ele não tem imunidade parlamentar, ele é um mero vereador do Rio de Janeiro. Então esse é o desespero do Jair Bolsonaro, ele quer tirar o diretor-geral da Polícia Federal para colocar um amigo pessoal dele, porque ele quer parar a Polícia Federal. Acho difícil que ele consiga mesmo trocando o comando, porque a Polícia Federal é fechada com o Sérgio Moro. Para e pensa alguns anos atrás se você não viu essa cena. A Polícia Federal vai prender alguém, vai aquele japonês da Federal, lembra o japonês da Federal? Vinha, saía com a pessoa algemada. Quantas vezes você vê essa cena do japonês da Federal e outros agentes? A Operação Lava Jato colocou a Polícia Federal como peça fundamental. Tudo que acontecia na Lava Jato, quem colocava a mão na massa realmente era a Polícia Federal. E eles viraram estrelas, você lembra? Tinha meme do japonês da Federal e tal. Então, todo mundo na Polícia Federal é lavajatista, tá junto com o Sérgio Moro. Eles são de direita, mas não são necessariamente bolsonaristas. Nessa briga, eles ficam com o Sérgio Moro. Se fosse na eleição, que era Bolsonaro e Haddad, eles teriam ficado com o Bolsonaro. Mas nesse páreo, em que está em disputa, que está em choque, Bolsonaro e Sérgio Moro, com certeza eles são Sérgio Moro, por tudo que aconteceu na Lava Jato. Então, se o Jair Bolsonaro está pensando que ele vai trocar o comando e ele vai conseguir frear a Polícia Federal, muito difícil. Muito difícil, e o Exército, principalmente os de baixa patente, os soldados, cabos, esses são todos lavajatistas mesmo. Eles têm o Sérgio Moro como herói, eles têm o Sérgio Moro como defensor da moralidade contra a corrupção, contra o PT. Eles não são bolsonaristas, gente. Não são. Eles, sendo do Exército, eles sabem muito bem o que fez Jair Bolsonaro ser expulso do Exército. As pessoas que acham que o Bolsonaro vai colocar o Exército na rua, o Exército não virá. O Exército sabe quem é Bolsonaro. E a maioria tá com o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem o dobro da popularidade do Jair Bolsonaro. Então, nessa situação em que o Sérgio Moro acordou hoje, ele acordou com essa notícia, não foi acordado com ele a exoneração do Valeixo. Foi publicado no Diário Oficial sem a anuência dele.
Os militares estavam conversando com ele para ver se achavam um meio termo. Sérgio Moro queria sair. O Bolsonaro queria trocar o Valeixo. Iam propor, vai Sérgio Moro, você fica, a gente troca o Valeixo, mas você pode indicar quem vai substituir. O Moro não queria. E o Bolsonaro não queria também que o Moro indicasse, ele queria ele indicar, para barrar as investigações. E aí simplesmente hoje, Sérgio Moro acorda, abre o Diário Oficial e está lá, a exoneração, que não foi acordado nem nada. Assinado pelos dois, pelo presidente da República e pelo ministro da Justiça. Em situação normal, não tem problema, é uma assinatura digital, você não precisa realmente assinar, mas o Sérgio Moro não sabia, então aquilo foi colocado lá sem a anuência dele. Isso não é comum, isso realmente é estranho, porque sem a pessoa dar anuência, usaram a assinatura dele lá, que é uma assinatura digital, que é só pôr, mas com a anuência das pessoas. Então, já foi publicado no Diário Oficial, o Maurício Valeixo está exonerado, o Bolsonaro não nomeou o sucessor, apesar dele tirar, ele não colocou ninguém no lugar, o cargo está vago, e provavelmente ele quer colocar lá o Alexandre Ramagem, que é amigo pessoal dele, que é o diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, e que é muito amigo dos filhos dele. Ele é um rapaz jovem, esse Alexandre Ramagem, eles têm um contato muito próximo com a família de Jair Bolsonaro e é a esperança que ele tem de barrar as investigações contra a família, porque, segundo o Correio Brasiliense, a informação é essa. A Polícia Federal chegou no gabinete do ódio, está com todas as provas para levar para o STF, ele fez tudo isso a mando do STF, e o mentor de tudo que a gente sabe de fake news e também das manifestações contra o STF e contra o Supremo. Tudo isso foi montado pelo Carlos Bolsonaro. Daí o desespero de Jair Bolsonaro, que está se arriscando a pular no fogo. Né? O cara está na frigideira, ele está se arriscando a pular no fogo, porque ele está colocando fora do governo o ministro mais popular e que choca com ele. Então ele praticamente está fazendo assim, ele está pegando o Sérgio Moro e está colocando o Sérgio Moro na eleição para ser rival dele mesmo, com o dobro de popularidade. É uma ação muito arriscada, mas ele precisa salvar o filho. Ele precisa salvar o filho porque o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado, não tem imunidade parlamentar. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento. Você entende a situação? O judiciário não está se reunindo, mas como foi um pedido do STF, é uma coisa que partiu deles, chegando essas provas lá, eles podem pegar e decretar a prisão preventiva do Carlos Bolsonaro. Ele pode ser preso a qualquer momento. Atrás dele pode ir o Flávio Bolsonaro, que só não está denunciado ainda por causa do recesso do STF, mas o inquérito dele está pronto. É só ser denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Então o desespero está grande na família Bolsonaro, eles realmente não sabem o que fazer. A atitude desesperada do Bolsonaro agora é trocar o comando da Polícia Federal para ver se para. Mas o STF está de olho, os adversários estão de olho, o Exército está de olho, Rodrigo Maia, Alcolumbre, está todo mundo vendo o movimento dele de proteger os filhos e eu posso dizer para você, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo porque esse movimento é tão desesperado que ele é escancarado. O pior adversário dele a partir de agora vai ser Sérgio Moro e a popularidade. Talvez a gente tenha uma seita bolsonarista tendo que enfrentar uma seita mais fanática ainda dos lavajatistas. Vai se virar todo mundo contra ele que está protegendo o próprio filho. Ah, se a corrupção for na minha família, eles que se virem, Estamos vendo que não. Eu não tenho bandido de estimação, estamos vendo que não. Então agora às 11 horas, daqui uma hora, agora são 10 horas, vai ter entrevista coletiva do Sérgio Moro, onde ele vai, muito provavelmente, pedir demissão, vai avisar que não faz mais parte do governo e vamos ver o que acontece, porque os militares queriam segurar ele do mesmo jeito que queriam segurar o Mandetta. Só que o Mandetta forçou a barra para ser mandado embora, né? Foi dar uma entrevista dentro da Rede Globo. E os militares foram dormir achando que teriam que conversar hoje com o Sérgio Moro para continuar as conversas de ontem. Vai o Bolsonaro lá e exonera sem falar com ninguém, já está publicado no Diário Oficial, o Valeixo já está exonerado, só falta indicar o substituto que deve ser o amigo da família. Então assim, nós estamos vivendo num país que é um hospício, gente. O Bolsonaro está virando o país de cabeça para baixo
para defender os filhos. Ele está querendo desmontar a Polícia Federal, todos os órgãos de investigação para salvar os filhos. Eu quero saber o que você pensa. Não sei quem é que está assistindo o vídeo, talvez você seja um lavajatista, talvez você seja um bolsonarista. Eu quero saber como você me explica isso. Ele está desmontando a Polícia Federal para proteger o filho que está sendo acusado de crimes depois de investigação da Polícia Federal que você tanto defendeu. Não vai me dizer que a Polícia Federal é comunista, hein? Para você que tem mais de 2 neurônios, que acompanha sempre os vídeos aqui, o que você acha? Diga para mim, deixa nos comentários, tá bom? Vamos assistir juntos essa entrevista coletiva, tá certo? Um grande abraço para vocês, eu já fui!